esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte e vida nos dá? Quem é esse Deus para nos abrir as portas dos seus céus? Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus? Securas. Olha só que importante, né? Para nos afirmar na virtude, de tempos em tempos, envia-nos Deus securas. Exponhamos a sua natureza, o seu fim providencial e a maneira de proceder a seu respeito. Só que daqui a pouco nós vamos ver aqui que tem a secura que é enviada de Deus, a aridez. Aqui o termo que ele usa é secura, né? Também pode se usar também, né? Essa palavra, essa etimologia. Agora, existe dois tipos de aridez espiritual. Aqui vai estar falando, existe a aridez que Deus manda e existe a aridez que eu provoco. Então eu preciso também distinguir o que é que Deus manda e o que é que eu provoco. Então isso nós vamos perceber conforme essa formação de hoje. A natureza. As securas são privações das consolações sensíveis e espirituais que facilitavam a oração e a prática das virtudes. Então, ou seja, nós recebemos consolações, né? Quando geralmente de um retiro que participa da igreja, e geralmente aquele retiro de conversão, o seu retiro de conversão, o seu retiro de impacto. Então Deus coloca ali sobre a sua alma, deposita sobre você o gozo. Ali você sente a presença de Deus. As pessoas sentem, se comove, está muito ligado ao sentimento, né? Chora, meu Deus, eu amo o Senhor, aquela coisa toda, está ligado ao sentimento. E Deus, ele dá o gozo. Geralmente tem pessoas que trabalham muito assim, você está ligado muito ao sentimento. De fato, nós não podemos ter uma fé só voltada ao sentimento. Nós temos que ter uma fé madura. Mas o sentimento foi Deus que deixou para que nós possamos ser atraídos por ele. O sentimento é uma forma que Deus atrai. É como um doce que dá para a criança, né? Então você dá o doce para a criança e a criança ela é atraída, né, por aquele doce. Então é a mesma coisa. Então Deus ele dá para nós esse gozo para que nós possamos ser atraídos por ele. Só que depois, para a maturidade na fé, muitas vezes Deus ele vai tirar essa presença, esse gozo. Por exemplo, existem vários santos dentro da igreja, vários que passaram aridez profunda. Por exemplo, nós pegamos uma aridez que Santa Teresa d'Ávila passou, que ela passou 19 anos e meio sem sentir a presença de Deus. Nós pegamos agora uma mais contemporânea da nossa época, Madre Teresa de Calcutá, que ela tem um livro que trabalha muito essa questão da aridez de Madre Teresa de Calcutá, que era só escuridão nos caminhar com Deus. Então caminhar com Deus muitas vezes é caminhar no escuro. Esses dias eu falava, eu pregava, e o que é ser missionário?
Ser missionário, muitas vezes você caminha no escuro, né? Você se lança e deixa que Deus vai fazer a sua história, que Deus vai fazer a sua vida. Santo Agostinho vai falar que nós somos como uma carta em branco, né? Damos para Deus e deixa que Deus faça, né? Escreva a tua história, né? Todo o seu percurso, né? Então, a aridez espiritual é a via que os santos passaram. Houve tamanha aridez e tamanha tentação que caminha muito próximo. Quando está árido, é mais fácil para tentar, né? E ali é um momento que o demônio vem propício para a tentação. E São Francisco de Sales chegou um período que a tentação dele foi tão medonha, tão grande, tão intensa, que ele pensava que a alma dele estava condenada no inferno. Imagina, um homem de virtude, um homem de propósito, um homem de radicalidade, um homem de ciência, de intelecto cultural profundo, e ele tem um ataque fortíssimo. E aí ele passa um bom tempo, né? Ele faz até uma oração assim: se eu for para o inferno, lá eu te amarei. Porque ele pensava profundamente que a alma dele estava condenada. Mesmo ele seguindo o Senhor em santidade. Mas o seu psicológico, né, uma aridez, uma tentação profunda, que ele se imaginava dessa maneira. Então ele conseguiu vencer pela intercessão de Nossa Senhora. Tem um dia que ele vai pedindo, e pela intercessão de Nossa Senhora, essa tentação, ela é recolhida e ela é ceifada, né? Então ele triunfa. Então muitas vezes é esse momento que nós temos que muitas vezes conseguir vencer a nós mesmos. Vamos continuar. Apesar dos esforços muitas vezes renovados, não se sente gosto na oração. Experimenta-se nela até enfado, cansaço, e o tempo parece que não tem fim. De-se-iam adormecidas a fé, a esperança, e a alma privada de toda alegria vive numa espécie de torpor. Não opera já senão a golpes da vontade. E este, sem dúvida, um estado sumamente penoso, mas também tem suas utilidades. Então o que acontece? Aqui ele vai trabalhar também a questão da vontade. A vontade é o grande problema do ser humano. Porque quando ele tem a vontade de buscar Deus, de se inclinar para Deus, ele vai. Mas se ele tiver a vontade de não ir, ele não vai. Então, a vontade é aquilo que nós estamos presos a essa vontade. Porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é concedido para cada um de nós. Então nós temos liberdade. Mas nós não sabemos lidar com a nossa liberdade. A nossa liberdade nós não sabemos canalizá-la para algo bom. Quando nós canalizamos, quando nós sentimos. E Deus nos atrai. Mas se Deus de repente tira o consolo, o gozo, então muitas vezes eu vou me apegar em outras coisas, né? Outra coisa que da terra, terreno, da matéria, do corruptível, do mutável. É dessa maneira que nós vamos ali colocando a nossa vontade. Então aqui fala que tem que o quê? Ter grandes golpes. E aqui o que ele usa, o termo é grandes golpes de vontade. Então eu preciso ter uma vontade que é o quê? A perseverança final, que é a constância. Ele vai usar muito essa palavra aqui, a constância. Então eu preciso ter uma constância. O hábito, você precisa ter estratégias na sua espiritualidade para você se manter, né? Como você se mantém diante da adoração, como você se mantém diante da oração do seu texto, do seu rosário, como se mantém diante da fidelidade da coroinha, como se mantém de fidelidade diante da Santa Missa,
fidelidade na palavra de Deus, então eu preciso ter uma constância. Agora, para isso eu preciso fazer os meus meios para que eu possa realmente conseguir essa superação. Então eu tenho que colocar essa meta, eu tenho que colocar esses objetivos, porque senão cada vez mais eu vou andando como na areia movediça e vou afundando sem perceber. E de repente você já está todo engolido e você quer sair e não consegue. E muitas vezes é assim que o inimigo vem, ele vem sorrateiramente, vai ali ceifando um, ceifa outro, tira uma coisa aqui, tira uma coisa, daqui a pouco quando você for ver, você está longe dos mistérios de Deus. E você foi atraído pela sua vontade, de novo, às paixões do mundo. Foi atraído. E mais, às vezes, ele vai te levar ainda para lugares mais obscuros, por exemplo, para uma seita. Tem uma pessoa que trabalhou com a gente, no Apologete, no primeiro, no segundo, acho que foi até o terceiro, ou foi até o quarto. E hoje ela está na igreja protestante. Falou esses dias, que estava muito feliz, que tinha encontrado o Senhor Jesus Cristo, aceitou Ele de todo o seu coração. Então, mas por